Então, bom dia. Bom dia o caraças. Você nem sabe como é que está aqui o tempo. Já percebeu? Não estou em Lisboa, estou em Viana do Castelo. E o tempo está terrível. Ontem chovia horrorosamente, coisa que eu já não via chover há muito tempo. E hoje é este tempo que você vê aqui. Eu estou aqui no Douro Azul, barco Douro Azul, Douro Splendor. Viana do Castelo aqui por trás de mim, eu julgo que vocês não conseguem ver quase nada, está um nevoeiro brutal e está um ventinho que vem aqui do oceano, aqui em frente, de cortar os ossos. Olha, já agora aconselho, quando puder vir aqui a Viana, aqui por trás de mim está o navio Giliantes, que hoje em dia é um navio museu, vale a pena cá visitar, vir visitar. Bom, eu tinha prometido, vou começar por pedir desculpa, porque tinha prometido fazer hoje uma análise do Serviço Nacional de Saúde, mais uma, com base naquilo que foram os dados que eu revelei ontem, inclusive uma experiência de cortar à faca de uma das nossas espectadoras. Mas vou deixar isso para amanhã. E eu explico porquê. Primeiro, por atualidade, porque surgiu informação nova, relevante, por parte da Comissão Europeia, ontem, mais um aviso a Portugal. E isto vai ocupar uma parte do programa, e uma parte importante. O segundo tem a ver com o facto de algumas das recomendações que a Comissão Europeia faz, curiosamente ou não, dizerem respeito a, imagine, Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, eu queria deixar essa matéria, a menos que amanhã aconteça alguma coisa extraordinária, por exemplo, um desastre hoje naquela manifestação dos polícias, que eu espero que não aconteça, e já lá vou daqui a bocadinho, mas dizia eu, amanhã vou fazer uma análise exaustiva disso, independentemente daquilo que é a atualidade. Bom, então vamos lá à agenda de hoje. Período antes da ordem do dia. Deixem-me acertar a câmara, porque isto está com muita luz vindo aqui. No nevoeiro às vezes confunde-nos. Cristina Miranda é de Viana do Castelo, não é, Cristina? Bom, então vamos lá ao período da ordem do dia. O professor Marcelo Rebelo de Sousa, nosso excelso Presidente da República, disse ontem que não estava preocupado com a manifestação dos polícias marcada para hoje. Eu estou. E lamento que o Presidente da República tenha tentado desvalorizar o assunto. Eu percebo a intenção dele. Ele diz assim, bom, eu não estou preocupado desde que não falte diálogo entre o Governo e os polícias. Bom, ó Sr. Presidente da República, onde é que o senhor viu diálogo entre os polícias e a lamentável situação em questão e o Governo? Explique-me lá, o Governo anterior. Eu, em 4 anos, não vi diálogo nenhum. Vi o Governo menosprezar algumas classes, entre as quais os polícias, que mereciam mais atenção por parte do Governo. Eu já aqui expliquei. Este Governo chegou ao poder, este não, anterior, chegou ao poder e fez aumentos generalizados para toda a função pública. Foi um erro. Queria ganhar eleições, queria estar em subida, não é? E o que devia ter feito era exatamente o contrário. Escolher certas zonas onde havia injustiças de há anos, entre as quais os polícias, não é? E devia ter feito aumentos seletivos. Havia classes que iam ganhar mais, classes que iam ganhar menos. Isto é chato do ponto de vista de eleitoralismo? É. Mas governar é isto. Não é só fazer fretes a estes, ou aqueles, ou à generalidade da sociedade. O dinheiro não dá para tudo. Bom, é neste contexto que eu questiono a tranquilidade do Sr. Presidente da República. Olha, eu não estava nada tranquilo. E não é por causa de receio de desacatos hoje, não sei das quantas. É pelo facto de os polícias terem razão e eu não ter visto até agora nada de diálogo decente entre o Governo e os polícias. E, portanto, tenho dúvidas que isso vá acontecer agora nesta legislatura. Bom, ainda sobre a manifestação dos polícias. O Presidente da República não está preocupado. Pois, então deve ser porque ninguém está preocupado que se puseram ali barreiras físicas, não é, de betão em frente à Assembleia da República. Deve ser porque ninguém está preocupado. Eu compreendo esta coisa de tentar desvalorizar os problemas, mas convém cair na real. Bom, eu tenho um conselho para os polícias hoje. Eu sou uma pessoa que defendo mais poder para os polícias e até defendo que o Governo devia ter dado mais apoio, devia dar mais apoio em certas situações. Já tenho relatado aqui algumas delas. Bom, qual é o ponto aqui? Eu quero dar um conselho aos meus amigos polícias hoje. Por favor, não se excedam. Porquê é que eu digo isto?
Da última vez, imagens que eu me lembro que estão aqui na cabeça, em frente à Assembleia da República, foram exageros praticados por forças da ordem. Eu sei que foram 3 ou 4. Eu sei que foram limitadas, mas não é aceitável. Até por outra razão. Primeiro, um agente da ordem tem de dar o exemplo para o resto da sociedade. Em segundo lugar, às vezes uma faísca incendeia uma multidão. Portanto, meus amigos, for God's sake, hoje não haja exageros, porque senão vão perder a razão. Bom, terceiro ponto. O público diz hoje que o Governo vai facilitar, ou vai manter a ideia de facilitar. Eu vou-lhe mostrar. O Governo insiste em via verde de acesso ao ensino superior. Bom, isto quer dizer o quê? Quer dizer que quem vai para a via profissional não tem que ficar limitado à via profissional. Imagina que a pessoa, até, primeiro, esta coisa de darmos mais destaque ao ensino profissional é muitíssimo importante para o país. Nós temos falta de pessoas com qualificações técnicas. Bom, mas a questão é esta. Imagine você que alguém chega ao fim do topo da carreira de ensino profissional e vai ter que ficar por ali. Não. Essa pessoa deve ter o direito e a possibilidade de poder progredir. Portanto, acho muito bem que se facilite isto, até porque podemos ter no futuro pessoas com dupla qualificação, uma mais teórica e outra mais profissional. Agora, o que não pode acontecer é facilitar o ensino profissional, que é para depois entrar pela janela ou que não seja entrar para a porta. Eu explico, que é, não se facilite demasiado o profissional, que é para depois dar acesso fácil ao ensino superior. E eu digo isto porquê? Porque este governo é de facilitismos. O que está a acontecer na história da educação, com a história do fim da retenção, é um belíssimo exemplo desta matéria. Bom, sigamos para mim. Eu já sei que ontem houve muitos problemas com avisos de que eu estava em direto. Não é um problema meu, é um problema do Facebook, repito. E houve problemas também com as partilhas. Não é um problema meu, tem tudo a ver com o algoritmo do Facebook. Bom, último ponto do pedido de ordem do dia. O Ministro do Ambiente acordou. Ontem fez uma conferência de imprensa com a senhora Ministra da Agricultura, com um ar muito solene e grave, a dizer que isto é um problema estrutural, portanto não vale a pena a gente começar a pensar, vem uma chuvita, este problema está resolvido. O senhor Ministro acordou agora? Bom, quem vive no sul do país, eu tenho família lá em baixo e vou lá muitas vezes em baixo, até tenho casa lá em baixo. E portanto, eu conheço muito bem o sul, nomeadamente o Algarve, e conheço muito bem o Alentejo. Espera aí, há anos para cá que se percebe que há uma redução de precipitação. E aquilo é um problema grave, é um problema estrutural. O Governo acordou agora? Bom, já agora, deixe-me antecipar o que é que vai suceder nos próximos anos. Nós vamos ter, mais dia, menos dia, duas coisas. A necessidade de começar a pensar em dessalinização de água. E em segundo lugar, ligar barragens. E eu agora quero regressar ao passado. Ao Governo do excelso engenheiro António Guterres. Um dos fujões do país, percebe? Tramou isto tudo e pirou-se daqui. Bom, eu ainda me recordo, quando se quis fazer a barragem de Foscoa, que houve medo de malucos, por causa de umas gravuras, que podiam ter sido cortadas, a pedra podia ter sido cortada, transportar aquilo para outro sítio e fazer aquilo no museu do sítio, não. Com a anuência do atual Presidente da República, não há barragem de Foscoa. Você lembra-se o que era a solução de Foscoa? Era fazer transvases de água, que é aquilo que vamos ter que fazer mais ano ou menos ano. Perdemos 20 anos desta marmelada. Está a ver? Eu confesso que não percebo porque é que teve-se gastar uma pipa de massa a fazer um centro não sei das quantas, um museu em Foscoa, quando vai lá pouca gente, estourar uma pipa de massa num sítio fora de mão, quando se podia ter cortado aquelas pedras, está a ver, na zona onde estão as gravuras rupestres. Acho muito bem, eu sou um defensor de questões históricas, portanto, cortava-se aquilo, fazia-se um museu noutro sítio. Não, é a portuguesa. 20 anos depois, começamos a perceber os erros que a gente está a cometer. Eu sei que vai haver muita gente aí a contestar e a insultar, paciência. Bom, vamos então ao primeiro ponto da agenda de hoje, propriamente dito. E porquê? O Fisco descobriu que se enganou. Imagine. Há 10.000 declarações de IRS que têm a ver com uma situação particular de alguns contribuintes, nomeadamente quem passa recibos verdes, em que o Fisco se enganou. Aliás, em que houve enganos. Eu já lá vou, o Fisco se enganou. E então o que é que o Fisco fez? Como sabe, isto são 4 anos para depois prescrever. De repente, alguém descobriu que havia um erro naquelas declarações de IRS. Repare, não é uma, não são duas, não são 3, são
10 mil. Bom, o que é que o fisco faz? Manda uma cartinha aos 10 mil malucos, olha, está aqui, preciso corrigir, são mais 3 milhões e meio de euros. Bom, eu, por aquilo que vi ontem, o que me parece é que o erro é do fisco, na administração fiscal, da autoridade tributária. E agora vamos à solução. As pessoas deviam ser obrigadas a pagar. Bem, primeiro ponto. Imagine que é um erro de um funcionário, ou que é um erro imputável ao contribuinte, mas passou, porque o funcionário estava ali como crivo para ver se aquilo estava bem ou não. Bom, imagine que passa um mês, 2 ou 3, e o fisco descobre, olha, atenção, há aqui um problema, venha cá corrigir isto. Isso é uma coisa. Esta é outra completamente diferente. Porquê? Porque as regras fiscais mudaram e aquela foi a interpretação que o fisco fez. Estava errada, eu não quero saber. Olha, eu não estou nessa situação, portanto estou à vontade para falar disto. Eu não quero saber. Eu quero que haja responsabilização por parte da autoridade tributária. E, portanto, a autoridade tributária devia ter vergonha, percebe? Agora, vir 3 anos depois, eu sei que está dentro do prazo legal, mas o problema é que isto é um erro de interpretação fiscal da administração. Não é uma pessoa, não são duas, são 10 mil. Portanto, é um erro geral. Eu acho imoral o que está a tentar fazer agora. Pode ser legal. Há uma diferença, como sabem, entre legal e moral. Ok? E já agora uma coisa, como é que há um engano generalizado na administração tributária de forma a afetar 10 mil declarações de IRS, percebe? 10 mil, não são 1, 10, 100 mil, são 10 mil. Isto é debradar aos céus. 4 anos depois, quase, as pessoas são chamadas a pagar uma coisa da qual não tiveram responsabilidade. Bom, não me venham dizer, as pessoas é que preencheram. Ótimo. Há um crivo chamado administração tributária que nós vamos entregar os documentos e a coisa devia ter sido cerceada aí. Bom, ponto seguinte. Eu vou ser muito impopular hoje junto à administração tributária. Segundo ponto. Vamos lá à Comissão Europeia. Você lembra-se de eu ter falado aqui já várias vezes nos últimos meses e ter dito aqui, também mais do que uma vez, que nós estávamos com um problema com o déficit estrutural. Pois, não sou só eu. Ontem até o Franciu teve que engolir aquilo. Bom, mas o Franciu é realmente execrável. E eu já vou explicar porquê. Basicamente, o que é que diz a Comissão Europeia? Vocês têm um problema com aquilo que mandaram para aqui, no plano orçamental. Têm um problema com o déficit estrutural. Déficit estrutural, estou farto de explicar aqui, é aquele déficit que se registra quando você desconta os efeitos do crescimento económico e da recessão. E mais, as receitas extraordinárias. Porquê é que isto é importante? Que é para você ter um equilíbrio entre momentos de crescimento, onde a tentação é aumentar a despesa, e depois, em momentos de recessão, onde falta receita fiscal, e depois você fica ali, olha que o déficit vai subir. É para tentar pôr alguma ordem nisto, percebe? Bom, o que é que a Comissão diz? Meus amigos, vocês têm um problema com o déficit estrutural. O que vocês têm aqui vai violar o que está escrito, não é? Ou seja, a vossa despesa tem de crescer no máximo 1,7%. Ora, o que o Governo tem lá é para crescer mais. E, portanto, a Comissão Europeia diz, atenção, vocês têm que tomar novas medidas para consolidar orçamentalmente. E desta vez não diz que é na receita, diz despesa. 1.600 milhões de despesa como teto. Não pode. Está a ver? É isto que a Comissão Europeia diz ontem. Não é o Camilo Lourenço. Eu sei que eu tenho sido muito chato com isso. Eu sei que tenho sido brutalmente insultado por algumas pessoas que estão desse lado. Algumas já nem escrevem aqui, mandam mails muito desagradáveis. Mas olha, who the fuck cares? Ouviu bem? Vou fazer como o Sérgio Conceição. Who the fuck cares? Apetece-me dizer isto. Não estou nada preocupado com isso. Bom, a Comissão diz, atenção, vocês estão a ser otimistas com o crescimento económico, portanto, PIB exagerado. O Governo diz 2%, eles dizem 1,7%. Bom, segundo ponto, déficit estrutural. Têm que tomar medidas. Terceiro ponto, adivinhe. Vejam lá se reduzem os prazos de pagamento aos fornecedores. Quem é que está aqui em destaque? Hospitais, setor da saúde. Está a perceber porque é que os hospitais estão no estado em que estão? Percebe? É por causa das contas certas. Incertas. Está a ver? É que se você for juntar esta marmelada toda, não há equilíbrio orçamental nenhum. Há déficit, claro. Bom, o Franciu ontem
teve que engolir isto, porque isto são os serviços técnicos da Comissão que dizem. E o que é que o Francio faz? Ah, não, está bem, mas isto de Portugal está muito diferente do que... Pois, obrigado. Claro que está. Há 4 anos atrás foi preciso fazer coisas duras, difíceis, não é? Foi preciso tê-los no sítio para fazer, coisa que o Partido Socialista nunca teve, a não ser com o Mário Soares em 83. Está a ver? E quem levou com aquilo foi a direita. Bom, mas o Francio tem o descaramento de dizer que agora há crescimento. Pois é, os amigos do Francio que lá estiveram e que levaram isto ao charco, percebe? Piraram-se, não é? Assinaram um documento com o FMI, com a Comissão Europeia, com o BCE, depois piraram-se, depois começaram a dizer a subir à paulada, não é connosco, é com aqueles. Pois é, o Francio esqueceu-se disto. Eu, sinceramente, só espero que um dia o Francio leve um pontapé no raibo e saia da Comissão Europeia, porque o tipo é um incompetente. E agora a minha reflexão é o seguinte: eu espero que a senhora que lá está seja muito menos simpática do que o senhor Francio é, porque o Juncker engole tudo o que o Francio diz. Está a ver? Chamado Pierre Moscovici. Eu espero que a senhora que lá está seja um bocado mais dura connosco do ponto de vista destas coisas, que é consolidação orçamental. Sabe porquê? É que daqui a 2 ou 3 anos, quando as coisas começarem a correr mal no crescimento, ou se calhar é preciso esperar tanto, nós vamos ter um problema. E depois quem leva com o problema somos nós portugueses, não é o senhor Moscovici, não é o senhor Juncker que estão lá nos seus lugares em Bruxelas, a ganhar lindamente reformados. Está a ver? Somos nós que depois vamos levar com o problema em cima. E vamos andar a dizer, então, ó tio, há 3 anos estava tudo bem, agora está tudo mal. Bom, ponto seguinte. Como já percebeu, estou incomodado com o Francio. Bom, o Presidente da República diz ontem uma coisa inacreditável. Eu pensava que ele já tinha deixado isto de lado. Está muito preocupado com os mídias, eu também estou. E diz que espera que neste orçamento se avance com algumas medidas para os mídias. Ó senhor Presidente da República, o senhor foi jornalista. Não se lembra quando o Estado tinha mão no jornalismo? A pouca vergonha que era. O senhor já hoje em dia não tem noção de que há interferência governamental e do Estado nos mídias? Não é só nos públicos. Não tenho noção disso. Quer mais. Ou seja, eu prefiro uma mídia em crise do que uma mídia que me está a dar informação condicionada. E que eu não sei de hoje para amanhã, ao ver uma manchete, se isto é influenciado pelo Ministro C, pelo Ministro B ou pelo Sr. Presidente da República. Não sei. Eu prefiro uma mídia em crise. Portanto, o Presidente da República devia pensar 2 vezes antes de dizer estas coisas. Bom, ponto seguinte. Vários espectadores me perguntaram assim, mandaram os recortes do que o Governo dizia na campanha eleitoral e que diz agora, em relação aqui à ferrovia. Parece que alguns projetos foram suspensos. Eu era para ter falado disto há 2 dias, não falei. Bom, mas entretanto o Ministro Pedro Nuno Santos veio dizer, não está suspenso. Está adiou-se. A gente vai ver até quando é que algumas coisas vão ser adiadas. Você lembra-se de eu chamar a atenção no período eleitoral, de campanha eleitoral, atenção, vejam lá, não acreditem em tudo e tal. Lembra-se, outra coisa que a Comissão Europeia diz, olha, empresas públicas é preciso consolidar. Olha a CP, viu? Foi preciso esperar, depois das eleições, meter lá dinheiro. Hospitais, é preciso esperar para depois das eleições meter lá dinheiro. Está a ver? É isto. É que está a perceber. Uma coisa é a conversa eleitoral, outra coisa é a conversa real, que é assim, deixa-me lá ir ver, neste bolso não tenho dinheiro, naquele também não tenho dinheiro, está a ver? Deixa-me lá ver a carteira, a carteira só dá para 2 tostões, está a perceber? Chama-se isto que é ainda real. Se você votou nisto, está naqueles 55%, olha, aguente. Bom, o problema é que depois aguentamos todos, não é? Último ponto, já vamos com 19 minutos. 3, ouviu? 3 secretarias de Estado no interior, Castelo Branco, Bragança e Guarda. Isto é uma estupidez. O país não muda porque alguém vai meter secretarias de Estado aqui e ali. O problema do interior é outro. Eu sei que dá jeito à Isabel Ferreira, àquele fulano ali do pé de Castelo Branco, mais a senhora da Guarda, para saírem de casa e irem para o trabalho. Eu sei que dá jeito. Mas não é com isto que o país muda. Deixem-se de tretas, caramba. Eu sei que dá jeito de fazer eleitoralismo. O país não muda com isto, for God's sake. Bom, eu já cheguei ao fim da conversa de hoje. Quero agradecer às 2.600 pessoas que estão em direto. Eu espero que hoje os problemas do Facebook sejam menores que os de ontem. Quero dizer-lhe que vou estar aqui daqui a pouco a discutir turismo aqui com a malta da Associação de Hotelaria de Portugal. Amanhã darei conta de alguma coisa que possa ter saído aqui. Irei pegar também na questão do SNS.
E para o fim, quero pedir a quem está a ver estas 2.600 pessoas e às outras, quando virem o vídeo, coloquem um gosto e façam partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.